Bom dia, Alice. Fizeram as atividades? Vai ajudar na aula de hoje. Eu fiz sim. Eu só esqueci de mandar foto, mas eu fiz. Depois vocês vão mandar. Hã? Esqueci de mandar foto. Então, tem que mandar a foto. Eles esqueceram de mandar foto pra mim, né? Ninguém me ama mais, tá bom. Tá bom. Que importância. Não, é porque, tipo assim, fazer eu até fiz, só que eu tava, tipo, com um monte de coisa da escola pra fazer trabalho, prova, e eu esqueci de mandar foto, mas eu mando depois. Tá, pode ser, eu sei, eu entendo. Tô brincando só, tá? Eu acho que a Alice está com instabilidade. A internet está complicada. Ó, a Laura já mandou, que legal! Gostei! Muito bom! Bom dia. Bom dia! Tudo bom com você? Tudo, perdi a hora, desculpa. Ah, tudo bem. Você me entende. Ela é polivalente, né? Ela é o Ailton Neves. Tem o showman, né? Elas são show.
Nossa, que feliz. Bom dia, Luan. Tudo bem com você? Bom dia, Liz. Oi, Ercília. Desculpa, eu esqueci de mandar bom dia, que meu microfone não estava funcionando. Bom dia. Tá tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem, minha querida? Bom Tudo dia, ótimo. Ercília. Bom dia, Lu. Tudo bem, meu querido? Tudo sim com a senhora. Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ver. Quem que tá aí mais, por favor, que eu não consigo enxergar? Bom dia. Bom dia, Liz. Tudo bom, minha querida? Como que Sim, você não tá está? conseguindo ligar. Você não estava conseguindo entrar, meu anjo? Então vamos lá. Não ligou. Deixa eu conferir com vocês. Tá Alice, Danilo, Laura, Liz, Luan, Maria Fernanda, Tamires, Tiago. Tem mais alguém que eu não falei? Eu acho que não. Falei todo mundo que tá aqui? Eu acho que não. Eu acho que sim. Então, a Bia não está, a Calice não está, o Juan não está e o Tiago Rezende também não, correto? Então, ok. O Maria Fernanda, às 9h30 você já começa a sua preparação, tá bom, minha querida? Tá bom. Juan, bom dia, Juan. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Cília, tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Então o Luan tá aí também. Ótimo. Então só não tá a Bia e a Calice por enquanto. Aí o Thiago Rezende, né? Bia, Calice, Thiago. Então hoje nós vamos ter a preparação
do Evangelho com a Maria Fernanda e depois a nossa querida Adelaide vai dar continuidade à aula, tá? De uma maneira assim maravilhosa, vocês vão amar porque ela é tudo de bom, tá bom? Maria Fernanda, é com você. Vamos fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento e nos conectando a toda a espiritualidade amiga e superior e ao mentor deste trabalho. Agradecemos às equipes de limpeza que fizeram a higienização em nossos lares e em nossos corações. Solicitamos à equipe de segurança que faça um cordão fluídico de proteção em nossas casas, estendendo a toda a vizinhança. Pedimos permissão para iniciar o nosso evangelho no lar de hoje. E assim, vamos nos ligando às esferas mais altas, chegando até o nosso querido anjo Ismael, auxiliar de Jesus e responsável pelo Brasil, elevando muito mais as nossas vibrações às esferas mais altas de amor e ternura materna. Chegamos até nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Junto a ela, rogamos que nos leve até seu Filho amado Jesus. Com ternura, amor e fé, pedimos humildemente a Ele que nos leve de mãos dadas até o Pai. Diante do nosso Pai eterno de poder e bondade, Deus, nos colocamos de joelho em espírito e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois o seu reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Agora, a nossa querida Adelaide vai iniciar a aula de hoje sobre virtudes, vícios, etc, etc, etc. A palavra é sua, Adelaide, vontade. Obrigada, Ercília. Bom dia a todos, né? Vamos aí começar os nossos estudos de hoje, vendo um pouco a respeito das virtudes e vícios. Só que hoje a gente não vai focar muito nas virtudes, que será na próxima aula. Vamos falar um pouco mais a respeito dos vícios, né? E como combater esses vícios. Vocês estão me ouvindo? Tá bom o áudio? Pra mim tá saindo o áudio certinho. Ah, tá bom, então obrigada. Perfeito, tá? Obrigada. Vamos lá. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades morais essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, paciente, humilde são qualidades do homem virtuoso. Quando a gente olha sobre a virtude, a sensação que dá para a gente é que a gente nunca vai conseguir ser bom, ser caridoso, paciente, humilde, tudo isso contido numa pessoa só. Às vezes a gente olha, percebe que a gente é bom em algumas coisas e não tão bons em outras. Na nossa humanidade, por exemplo, nós temos um modelo e guia, que é Jesus, né? Quem a gente sempre tem que se espelhar, porque ele trouxe para a gente todos os ensinamentos, né? Tudo aquilo que a gente precisa para dar continuidade na nossa evolução moral, né? Por isso a importância da gente trabalhar bastante a virtude, né? No caso, o vício, né? Pelo contrário, é uma imperfeição da alma. Aquele que possui qualquer costume ou atitude repetitiva, condenável, que prejudica a si mesmo ou outras pessoas, é considerado um doente da alma. Na nossa trajetória de vida, quando a gente começa a fazer a autoanálise, o autoconhecimento de nossas imperfeições, a gente consegue entender o que a gente precisa melhorar para que a gente possa ajudar os outros. Porque muitas das vezes a gente quer tanto ajudar as outras pessoas que se esquece de se ajudar. Então eu consigo ver que o outro está doente, que o outro está triste, que o outro está com raiva, mas eu nunca olho para os meus sentimentos e trabalho os meus sentimentos
para eu ajudar aqueles, né? Então, vamos dizer, eu vejo que o meu amigo está com raiva, e eu sei que a raiva faz mal, mas eu falo para ele muito superficialmente do quanto a raiva faz mal, mas o quanto eu sei que aquilo me prejudica. Quando eu passei momentos de raiva, o que que eu fiz para... Será que eu deixei que isso me tomasse? Será que eu deixei com que isso me fizesse mal, me tornasse uma pessoa um pouco pior, não prestasse atenção naquilo que eu estava falando? Então, quando eu começo a utilizar o autoconhecimento para mim, eu consigo identificar o que eu preciso melhorar em mim e automaticamente, quando eu começo a melhorar, o outro que está me vendo vê que tem algo diferente, me pergunta e eu consigo às vezes explicar para ele, né? Pode passar, Cília. Vícios morais e físicos. Por que que a gente fala sobre os vícios morais? No caso, os vícios morais também são considerados defeitos, né? Porque muitas das vezes, quando a gente vai fazer entrevista, alguma coisa nesse sentido, eles pedem sempre para você poder colocar quais são suas qualidades e quais são os seus defeitos, né? E alguns são pontuais, outros são um pouquinho mais densos, né? Mas vamos lá, o que caracteriza um vício? O limite entre um hábito e o vício está nas consequências que ele causa na vida da pessoa. O vício afasta o indivíduo de sua essência e faz com que foque mais na obtenção de prazer através da dependência do que na vida que levava antes. Nem que isso signifique se afastar de amigos, familiares, mentir, se prejudicar no trabalho e mudar completamente o curso de suas ações, objetivos e sonhos. O Espiritismo nos revela que o vício atinge o corpo espiritual perispírito, que é a matriz do corpo físico. Nós entendemos que somos seres eternos, né? Somos espíritos eternos, vivendo neste momento, no hoje, nesta existência, né? A nossa melhor versão, né? Então significa que antes dessas tivemos outras, das quais tivemos alguns sentimentos que ficaram para ser trabalhados nessa. Então vamos supor, às vezes eu tento entender por que que eu tenho tanta raiva, e às vezes eu não vejo motivo para ter raiva. Mas na outra existência, talvez, eu não tinha trabalhado ela. Então, eu estou tendo a oportunidade de fazer isso agora. Só que isso eu vou fazer o quê? Eu vou ter o meu autoconhecimento. Então, quando eu trago isso, e isso vem, né, no meu perispírito, ele sempre vai dar aquele avisinho para mim. Sempre vai me dar uma oportunidade de eu trabalhar aquele vício. Vamos dizer, as situações que acontecem na nossa vida, elas nos proporcionam oportunidades de trabalho, né? Principalmente dos vícios. E por isso a importância da gente saber o que é vício, né? No caso, os vícios morais e os físicos, que a gente já conhece, e a importância da gente se conhecer profundamente, entender quem somos, o que estamos buscando, por que que às vezes eu tenho dificuldade em trabalhar certos sentimentos e eu tenho facilidade para trabalhar outros, né? E a melhor forma da gente poder sempre verificar isso é através do Evangelho de Jesus, porque ele trouxe para a gente muitas informações, informações riquíssimas. Só que a gente às vezes está tão habituado a ler que a gente não lê nas entrelinhas a oportunidade que temos. Alguns fazem isso, né? E você percebe a melhora na pessoa. Eu sempre falo para todo mundo que a gente não muda, a gente melhora. E quando a gente melhora, a gente percebe essa mudança no nosso coração. Então, quando alguém olha para você e fala, nossa, você mudou. Não, você se trabalhou, você se melhorou para aquilo, e hoje você sente isso. Então, você sente que foi fácil para você, porque você soube que o mais importante era a sua felicidade, e não as sensações passageiras, porque o vício traz isso para a gente. Tanto os vícios morais quanto os físicos. Eles trazem sensações passageiras, só que vão deixar consequências, né? E essas consequências é que às vezes entristecem a gente a ponto da gente não conseguir, talvez, ultrapassá-las, né? Talvez trabalhá-las. Só que temos força, porque se Jesus veio até aqui e mostrou para a gente o caminho, é porque ele sabe que temos força para isso. Ele sabe que somos capazes de melhorar tudo isso e de sair dessa condição que nos colocamos. Vocês, por exemplo, estão tendo uma oportunidade agora, na idade que vocês se encontram, passando pelos sentimentos que vocês se encontram,
a melhor forma de vocês trabalhá-los, né? Principalmente na residência de vocês, na casa de vocês, com seus familiares. Porque o melhor lugar para a gente trabalhar os sentimentos é com quem a gente convive. A gente enxergar o sentimento do outro e o outro enxergar o nosso sentimento. E a gente saber em que momento falar alguma coisa e não falar, né? E quando a gente deixa o vício, os defeitos falarem mais altos, eles acabam que deixando a gente meio insatisfeito. Pode passar, Cília, por favor. Posso só colocar uma coisinha? Pode. Então, para eu detectar os vícios que eu tenho, ou aquelas coisas que eu acredito que estão erradas, tá? Eu preciso autoconhecer. Por isso que antes da Adelaide entrar com os vícios propriamente ditos, eu trabalhei o autoconhecimento. Por isso aquela folhinha dos sentimentos, para vocês colocarem e organizarem, porque assim vocês descobrem quais são os vícios, quais são as dificuldades que vocês estão tendo para melhorar. E a gente está começando agora para vocês futuramente estarem muito mais bem estruturados. Quem me dera alguém ter feito isso comigo na época que eu tinha a idade de vocês. Os meus pais fizeram do jeito deles, mas de uma maneira eles deram conta daquilo que eles sabiam, tá? Então, é justamente isso. O que a Adelaide falou, os vícios, você tem que se policiar para ver o que você está fazendo de errado. Quando você responde para a mamãe, para o papai, quando você faz uma atitude errada. Então, para não cometer as mesmas atitudes constantemente. Porque aí essas atitudes erradas, elas se tornam vícios. Tá? Só isso, desculpa. Ah, que isso. Bom, vamos lá. Vícios morais. Segundo Allan Kardec, todas as misérias morais da humanidade têm origem em dois vícios morais, o orgulho e o egoísmo. Lembra o codificador do Espiritismo que esses defeitos estão na base de todos os vícios morais da criatura. Então, quando a gente começa o nosso autoconhecimento, a gente percebe que temos vários defeitos, só que a raiz deles está ligada a esses dois. Quando alguém briga comigo e me xinga, meu orgulho fala mais alto. Aí eu fico com raiva daquela pessoa. E aí eu tenho um sentimento de raiva, algo que eu preciso trabalhar, só que o meu orgulho foi ferido. Porque para mim, eu não aceito certas coisas, eu começo a colocar ponderações na minha vida. Não aceito isso, não aceito aquilo, não levo desaforo para casa. Se alguém falar alguma coisa, eu devolvo na mesma moeda. Todos esses sentimentos, eles vêm do orgulho, porque a gente entende que isso é algo que não pode ser feito para a gente, porque a gente se vê num patamar elevado na nossa consciência, porque o orgulho traz isso para a gente. E quando a gente vê que do orgulho a humildade, a gente precisa ser humilde, e a gente percebe que, na verdade, o outro está machucado e por isso que ele está brigando comigo, e eu começo a utilizar da empatia, eu começo a entender que ele está com raiva porque ele está ferido, ou seja, eu já trabalhei um pouco isso. Assim, a gente entende hoje que todo mundo que está aqui ainda nesse planeta, ele está trabalhando esses dois principais vícios, que é o orgulho e o egoísmo. Porque são chagas realmente da humanidade. Quando a gente vai abrindo os nossos horizontes, os nossos olhares, vamos percebendo quantas pessoas estão impregnadas com esses sentimentos, assim também como a gente. Eu falo de mim, porque eu sou uma pessoa orgulhosa, né? E eu estou trabalhando muito o meu egoísmo também.
Porque eu percebo que às vezes as pessoas falam as coisas para mim que eu não gosto, só que hoje em dia eu não devolvo mais a mesma moeda. Eu tento trabalhar isso em mim, mas eu sinto às vezes o sentimento de raiva que vai tomando o meu coração. E o que que eu faço com isso? Eu sempre busco ler alguma coisa, elevar meus pensamentos para Jesus, pedindo o auxílio dele, pedindo o auxílio da espiritualidade, para que eu não dê forças para esse sentimento, para que na verdade eu possa entender que o meu irmão, o cara que está do outro lado, que está brigando comigo, talvez tenha acontecido alguma coisa na vida dele que ele esteja machucado. Só que às vezes ele não consegue suportar, mas eu sim. Então por que que eu não posso ajudá-lo, pelo menos com o meu silêncio? Né? Eu não devolver na mesma moeda, né? Ou devolver a mais, ou vou praticar uma vingança, criar um sentimento de alguma coisa, tudo movido pelo orgulho. E não é legal, porque quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite e você começa a refletir sobre sua vida, porque o nosso melhor psicólogo é o travesseiro, a hora que você deita, você começa a pensar o que você fez durante o dia. E isso é normal, é corriqueiro. E aí você fica pensando, será que eu fui bem? Será que fui certo? Quando começa a nascer na gente sentimentos de nobreza, vamos dizer, humildade, caridade, a bondade, a gente começa a perceber que quando gritamos com alguém, aquilo fez mal. Ou seja, a gente começa a perceber essa melhora no nosso ser. E aí a gente começa a trabalhar isso de forma mais tranquila. A gente não consegue trabalhar todos os vícios ao mesmo tempo, porque é muita coisa. Só que eu vou escolher aquele que eu me sinto que me machuca muito e que eu preciso estar melhor, porque eu quero ser melhor. Eu vim buscar isso, estou aqui para isso, para melhorar, para ser alguém muito melhor do que eu já fui. Tipo assim, eu penso comigo, amanhã eu quero ser melhor do que ontem, mas para isso eu tenho que fazer alguma coisa no hoje, porque o hoje é o que eu tenho de melhor para mim, né? Então, continuando, né? No caso, o egoísta é aquele que tem um amor exclusivo ou preponderante da sua pessoa ou aos seus interesses. Então, vamos supor, eu digo que eu sou uma pessoa egoísta porque eu sou muito possessiva, o que é meu é meu. Eu já não considero mais possessão de pessoas, tipo assim, ciúmes. Eu trabalho muito isso em mim porque a pessoa tem o seu direito de ser alguma coisa. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu tinha muitos ciúmes de amizade, porque eu queria que os meus amigos fossem só meus, não queria repartir eles com mais ninguém, né? E quando eu percebia que eles estavam felizes com os outros amigos deles, eu ficava com raiva daquilo, porque eu? Onde que eu fico nessa história? E aí eu fui percebendo que quanto mais amigos, melhor. Então não precisa eu ter somente um amigo para toda a vida. Eu posso conquistar vários, porque eles são a melhor família que a gente tem na nossa vida lá fora. Porque eu vejo que a gente sempre tem duas famílias: a que a gente nasceu, a que a gente constituiu, que Deus nos ofereceu, e aquela que a gente conquista lá fora. Né? E os nossos amigos são nossas famílias, então a gente quer bem eles. E se eles estão felizes com os amigos deles, por que que eu não posso ser feliz junto com eles também e ficar aprendendo? Daí que a gente percebe que a gente começa a falar mal das outras pessoas, por quê? Porque se eu falar mal da amiga A dela, ela para de falar com aquela amiga e ela volta a falar comigo. Só que aí ela fica triste porque ela realmente gostava daquela pessoa. Ou seja, por causa de um sentimento egoísta, eu prejudiquei uma amizade e poderia ter sido três pessoas. Isso eu falo de uma coisa que eu vivenciei na escola, né? E foi um sentimento que eu não gostei de ter passado. Porque quando você vê que a pessoa está triste, alguma coisa assim, e você fez esse mal para ela, você percebe o quanto você precisa melhorar, porque não é legal, né? O orgulho é definido como sendo o conceito muito elevado que alguém faz de si mesmo. Consiste no estado de exaltação da personalidade, que leva o homem a considerar-se acima dos outros. A importância que o indivíduo atribui a si mesmo faz com que ele se julgue com esse direito superior. Quando a gente olha assim essa parte do orgulho, a gente percebe que as pessoas elas pisam nas outras. Às vezes, muitas das vezes, para você entender o orgulho, a pessoa chega para você e fala: "Você sabe com quem você está falando?" Mas qual que é o conhecimento interior que cada um tem? Não preciso desmerecer ninguém com a minha potencialidade. Jesus, ele nos oportunizou a gente estar aqui
nesse planeta para a gente ajudar aqueles que estão à nossa volta, da melhor forma que a gente possa, com aquilo que a gente tem de melhor, que somos nós, a nossa essência espiritual. Mas para isso a gente precisa se trabalhar. E quando a gente deixa o orgulho falar mais alto, a gente não percebe as melhores oportunidades que teríamos se refreássemos esse sentimento, né? Se quando eu chegasse para alguém e quisesse, não, eu vejo, para mim, não tem problema nenhum eu ser boa no que eu faço. Eu só não posso fazer com que as outras pessoas se sintam mal com isso. Então, se eu gosto de falar sobre livros, de falar sobre filmes, porque eu sou apaixonada por filme. Se eu pudesse, eu nascia no cinema. E quando eu vou falar, e às vezes alguém chega para mim e fala: Ah, mas você tem certeza dessa informação? Aí eu paro comigo, né? E falo: Claro que eu tenho, né? Só que qual vai ser a forma que eu vou falar isso? É de uma forma exacerbada, porque só eu tenho conhecimento? Ou eu vou justificar esse conhecimento através de informações pertinentes, sem ferir o sentimento do outro que está do meu lado? Então a gente trabalha isso. Então eu percebo em mim, né? Porque o que eu falo para vocês é o que eu estou percebendo, sempre percebi em mim, né? Que isso é não é difícil de ser trabalhado, mas requer muito esforço. E requer, assim, o fato de que, como eu me sinto agora? Se eu olhar para trás, eu sou feliz com quem eu sou hoje. E tem muita coisa ainda para eu conquistar. Mas eu precisei trabalhar esses sentimentos negativos, né? Que são os considerados vícios morais. Só que não dá para trabalhar todos, porque tem um monte ainda. Mas eu escolho um de cada vez, trabalho, exercito, leio sobre ele, aprendo, verifico a oportunidade, né? Se for preciso a gente fazer um tratamento, é realizado um tratamento, mas porque para mim o importante é estarmos felizes juntos, é todos chegarem juntos à mesma oportunidade, sem desigualdade emocional. Porque às vezes, quando a gente convive em casa com os familiares, né? Eu tenho dois irmãos e uma já está casada, o outro mora comigo. E às vezes ele tem a personalidade dele, eu tenho a minha. E é claro que a gente vai brigar, né? Porque a gente vai entrar em contrassenso. Mas o que eu consegui fazer é pedir desculpas, o que eu não fazia. Quando eu percebia que eu estava errada, eu deixava meu orgulho falar tão alto que eu não pedia desculpas. E aí deixava aquele sentimento passar, aí daqui 2 semanas voltava a conversar de novo, mas olha o buraco que eu causei nele por esse sentimento. Então, quando a gente passa a pedir desculpas, a gente aprende uma coisa muito importante, que a gente está ferindo o sentimento do outro e não é legal. E quando a gente pede desculpas, a gente começa a aprender. É claro que algumas ofensas às vezes não são desculpáveis, só que estamos num processo de aprendizado. E quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que a melhor coisa que fizemos para nós foi sairmos dessa possessão de orgulho, saber pedir desculpas, falar, ó, foi mal, eu falei aquilo no momento de raiva, eu deixei meus sentimentos falarem mais altos, eu não deveria ter falado isso para você, peço desculpas. Se ele vai aceitar ou não, aí cabe a ele. A minha responsabilidade é de fazer o melhor que eu posso, naquilo que Jesus trouxe, que a espiritualidade explica para a gente, né? Quando você lê no Evangelho lá, o homem de bem, e no Livro dos Espíritos tem uma parte que Santo Agostinho fala sobre como tá o final da vida dele, como o que ele faz quando ele chega no final do dia, a gente percebe que aquilo ali é importante para a gente fazer todos os dias. Se a gente lesse aquilo todos os dias, a gente ia perceber, por mais repetitiva que as palavras sejam, parece que sempre você está lendo algo diferente, porque o sentimento está diferente quando você está lendo aquilo. Por isso que nunca devemos parar de ler o Livro dos Espíritos e o Evangelho, porque parece que é a mesma coisa, mas não é. Você lê 10 vezes, 15 vezes, na 16ª vez, você vê algo diferente que você não viu nas 15 anteriores, porque o seu sentimento está melhorando, o seu sentimento está sendo trabalhado por aquilo que você está lendo, né, por aquilo que você está pesquisando. Por isso a importância da gente ocupar o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração, com informações que são elevadas para a gente, que a gente vai se sentir bem lá na frente, né? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida?
Isso que você falou, Adelaide, nada mais é do que a gente parar e olhar para si mesmo. Antes, a gente precisa nos corrigir para poder entender o outro. E exatamente isso que você colocou do homem de bem e da pergunta 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que diz o Santo Agostinho. Por isso que Sócrates utilizava como lema: conhece-te a ti mesmo, porque é só assim. Lembre-se que o mal que eu faço para o outro é o mal que vai ser mal para mim. O mal que o outro faz para mim é mal para ele, não para mim. Momentaneamente parece que não, né? Que as pessoas fazem mal, você acha ruim. Mas realmente o que faz mal para a gente é tudo aquilo que a gente faz de errado com o outro, como a Adelaide colocou aí, em relação ao orgulho e ao egoísmo. Vamos para os vícios morais, né? Os vícios morais que derivam do orgulho e do egoísmo são a avareza, apego exagerado ao dinheiro e aos objetos materiais, né? A gente vê muito isso quando o que eu tenho é mais importante do que quem está ao meu lado, né? Vamos supor, tá é uma situação hipotética, tá bom? Que eu vou criar aqui agora. Tá lá no meio de um abismo, uma pessoa que está quase caindo e um celular caindo. O que que é mais importante para mim? O celular ou salvar a vida de alguém? É exagerado, né? O exemplo que eu dei. Mas isso mostra o que que é a avareza, né? Referente a isso. É mais importante eu salvar o que eu tenho, porque eu comprei, porque é meu, do que eu salvar quem está do meu lado. Quando você não tem, você vai trabalhando esse sentimento, você percebe que muitas das vezes o mais importante é quem está ao seu lado. Porque um celular você compra de novo, porque a gente trabalha para isso. Um livro você compra de novo. Às vezes a gente emprega sentimentos emocionais dos objetos materiais porque pertenceu a alguém. Então a gente cuida daquilo com muito carinho. Mas o mais importante é o que a pessoa fez pela gente e quem ela foi. Porque aquele objeto é um objeto de lembrança. Eu falo isso porque, assim, quando eu era criança, a minha mãe tinha um cordão que ela ganhou da mãe dela. E a mãe dela faleceu quando ela tinha 12 anos. Então aquele era um objeto muito, muito importante para ela, que era uma das coisas que ela tinha da mãe dela. E ela me deu como lembrança, né, tipo assim, da importância que a minha mãe deu para mim. Ela falou: "Tô te dando esse cordão aqui." Em uma semana eu perdi o cordão, porque para mim não tinha tanta importância quanto tinha para minha mãe. Cara, minha mãe ficou muito chateada comigo, porque ela tinha muito sentimento empregado. E aí, aquilo eram as poucas lembranças que ela tinha da mãe dela. Mas aí depois ela parou e falou assim: "Olha, foi errado o que você fez de perder, porque aquilo lá tinha um valor muito sentimental para mim, né?" Ela ficou chateada por umas 2 semanas, mas ela falou assim: "Ah, tudo bem, porque isso aí é só material, o que é importante é o que ela deixou no meu coração." Quando a minha mãe falou isso, eu fiquei extasiada com essa informação, porque quantas coisas a gente tem. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho muito apego às minhas coisas. Só que ao mesmo tempo que eu tenho apego, eu tenho desapego. Porque quantos celulares eu já perdi na rua, né? Eu falei assim: "Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que eu perdi esse celular de novo." Mas tudo bem, deixa pra lá, porque a gente perde mesmo as coisas e a gente compra outro depois no futuro. Não porque a gente seja, porque a gente não é rica, né? Mas é o fato de eu não deixar aquilo tomar o meu coração. Eu tenho muito apego aos meus livros. Eu empresto meus livros para os meus amigos, mas assim, com a sensação de que eu espero que eles me devolvam, né? Mas aí eu vou trabalhando aquilo no meu coração e falo assim: "Adelaide, aquilo é só um bem material. Qualquer coisa você compra outro. Você já leu, já guardou a informação que era importante sobre ele. Esse livro vai fazer bem para alguém. E se essa pessoa deu o livro para outra pessoa, que aconteceu comigo, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito, 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 muito mesmo. Relatos de uma Católica, que foi o primeiro livro que eu li
né, a respeito do espiritismo e que me fez entrar no espiritismo, porque até então eu não tinha esse conhecimento. Foi o segundo livro, na verdade, que o primeiro que eu li foi Paulo Estevam. E eu emprestei para uma amiga minha, porque eu gostei tanto daquele livro, ela nunca mais me devolveu. Cara, eu fiquei muito chateada, porque eu gostava daquele livro. Mas aí eu pensei comigo, mas o livro, ele tem várias tiragens, então eu posso comprar outro, não vai fazer diferença. Porque a leitura vai ser a mesma. Agora, se eu ficasse com raiva dela por causa desse livro que ela sumiu, porque ela perdeu o livro, né, porque ela emprestou para alguém e acabou perdendo, nem lembrava de quem ela tinha emprestado, eu ia perder uma amiga por causa de um sentimento que às vezes eu olho hoje é um sentimento bobo, porque é um apego desnecessário, né? Mas para a gente chegar a essa informação, a gente precisa se conhecer e saber até que ponto a gente é capaz de deixar que aquele bem material tome conta do nosso coração, né? Que é a mesma coisa que os ciúmes, né? O estado de intranquilidade em decorrência do medo de perder alguém, né? A gente quer tanto estar aprisionada, que a gente quer tanto que aquela pessoa fique com a gente, que a gente se torna possessiva. Só que quando a gente se torna possessiva, a gente perde essa pessoa de qualquer forma, porque a gente sufoca. Porque o sentimento de ciúmes é sufocante. É algo que não faz bem. Tudo tem que ter seu equilíbrio, né? Principalmente sentimentos. Quando você começa a se perceber que os sentimentos, que os ciúmes, ele está sendo muito fora do comum, é porque já está na hora de começar a se trabalhar esse processo, né? Porque os ciúmes não traz nada de bom pra gente, né? Preguiça, pouca disposição para o trabalho. Essa aqui sou eu. Eu preciso muito trabalhar isso em mim, porque tem hora que às vezes eu falo duas vezes para eu levantar e fazer alguma coisa, porque se eu falar da primeira, eu falar que não vou, eu não vou mesmo. Então eu já falo de novo, tem certeza que você não vai, Adelaide? Porque eu acho que se você for, você vai ver o quanto você vai aprender com isso. Então eu me esforço muito para eu deixar preguiça. Mas é algo que eu preciso trabalhar. Negligência, descuido com as próprias obrigações. O que seria isso? Eu firmei um trabalho com alguém, vamos supor. Cheguei para Ercília e falei, Ercília, pode contar comigo que eu vou estar lá no Evangelho toda segunda-feira, porque eu posso estar lá. Mas aí me deu preguiça e eu não fui. Ou seja, eu acabei cometendo dois vícios na mesma ação, porque o compromisso que eu tive para com aquilo, a gente entende que o Evangelho no lar, ele não trabalha somente a gente, mas a todos que estão à nossa volta, sejam encarnados e desencarnados. E se eu não ajudar, às vezes as palavras que eu precisava de falar poderia ajudar alguém, isso foi uma negligência, né? Então, assim, por isso a importância da gente olhar para esses sentimentos. Vaidade, desejo de merecer a aprovação dos outros e de se destacar. É o famoso ego inflado, né, que todo mundo fala. Eu penso comigo que a gente tem o direito de se sentir bem quando alguém nos elogia, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não ultrapassar o limite desse sentimento. Porque aí isso faz com que a gente pise nas pessoas, ache que a gente é melhor do que os outros. E não, é somente o nosso esforço que nos trouxe isso. E se eu olhar para esse ponto de que alguém está me elogiando, é porque eu estou fazendo bem. Se eu estou fazendo bem, eu posso fazer melhor, então vou fazer mais. Mas eu não vou levar isso em consideração para falar, cara, eu sou fantástica. Não, porque eu não terminei ainda. Se a gente está nesse planeta de provas e expiações, é porque ainda tem muito a se fazer. Porque se fôssemos fantásticas, não estaríamos mais aqui, né? A inveja, desgosto desgosto ante a prosperidade e o sucesso de outro, ou desejo de possuir ou gozar algum bem que o outro possua ou desfrute. Dizem que tem a inveja boa e a inveja ruim. Inveja é inveja de qualquer jeito. Quando se fala de inveja boa, é aquela inveja que você vê que o outro tem e você vai buscar para ter igual. Mas é porque o outro tem, não porque você quer ter. É porque você viu que o outro teve, então você criou essa oportunidade de ter também. A inveja ruim é quando você quer o que o outro tem e você destrói a vida do outro para ter aquilo que ele está tendo. Então, se, por exemplo, no ambiente de trabalho, fulano de tal é muito aclamado por aquilo que ele faz.
Aí eu penso comigo, nossa, eu queria receber elogio daquela forma também. Então o que que eu vou fazer? Eu vou destruir a reputação daquela pessoa para eu ter esse elogio. Então, isso é. A inveja é algo muito delicado, ela é muito sutil se você não tomar cuidado, né? A gente tem que lembrar que a nossa vontade de crescer e de melhorar tem que vir da gente, né? E daquilo que se esperam da gente. E não porque o outro apresentou ser. Se de repente eu olhei para o outro cara e eu vi que ele conseguiu, mas beleza, então com os meus próprios esforços eu vou fazer, só que eu não vou invejá-lo, entendeu? Pode falar, Cília. No caso, se você está na escola e o colega recebe uma nota melhor ou um elogio do professor, não é para ficar com inveja, é para olhar para você mesmo e ver aonde você está falhando. E um detalhe muito grande que a gente já conversou e que a Adelaide está abordando perfeitamente bem. Deus sabe de tudo, não precisa tirar foto, sabe? Se aparecer, mandar selfie, não precisa nada disso. Deus sabe de tudo, até do pensamento que você ainda vai pensar. Ele já sabe o que você vai pensar. Então, portanto, não precisa ficar, sabe, nessa agonia, tá? Então, é justamente isso. Lembre-se, Deus sabe de tudo. Não preciso eu colocar na Globo para ele ficar sabendo, tá? Ele sabe mesmo sem eu colocar na Globo, tá? Pode passar, Cília. Gente, tá tudo bem para vocês? Tá dando para vocês ouvir? Tá baixo, Adelaide. Melhorou? Não, Sim. melhorou, mas pra mim tá tudo tranquilo, você tá explicando tudo direitinho. Ah, obrigada. Eu fico nervosa quando eu vou falar. Bom, pode passar, Cília. Por favor. Peraí que travou. Adelaide é poderosa, minha filha. Adelaide, a gente não sabe o quanto que essa mulher é expert. Pronto. Bom, obrigada, Cília. Eu tenho vergonha, você sabe, né? Maledicência ou calúnia. Uso inadequado da conversação oral ou escrita com o fim de depreciar ou reduzir a importância de outrem. Muitas das vezes, a gente acaba cometendo a maledicência sem saber que estamos fazendo isso porque estamos acostumados à vivência humana que a gente tem. Parece normal para a gente falar mal do outro. Sabe quando você está num grupo de amigos, aí alguém fala assim, nossa, aquela menina lá, pelo amor de Deus, viu? Se você soubesse as coisas que ela faz... Aí daqui a pouco você tem a oportunidade de ficar em silêncio e você complementa aquilo. Sem necessidade, porque alguma coisa lá no seu coração falou para você, fica quieta, fala nada, deixa para lá, não alimenta aquilo que não é legal. Quando a gente, o que eu acho fantástico dentro da espiritualidade é que ela mostra para gente que todos somos iguais, só estamos em estado evolucional diferente, porque o trabalho é o mesmo para todos. Se alguém está um pouquinho melhor do que eu, é porque aquela pessoa trabalhou mais. Só que eu não sei o histórico de vida dela para eu poder julgar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a maledicência ou a calúnia. Porque é fácil da gente falar do outro, só que a gente não conhece o outro. E quando é com a gente? E quando começam a falar mal da gente? Qual o sentimento que a gente carrega? Será que a gente fica feliz? Porque a gente só olha para aquilo que nos machuca. A gente dificilmente olha para aquilo que machuca os outros. Então, por isso a importância de tomar cuidado com o que se fala. De lembrar que se eu fomentar qualquer comentário sobre alguém, eu também vou ser corresponsável por qualquer ação que aquela pessoa
vá ter. Porque eu poderia ter feito o contrário. Ou eu poderia falar algo melhor, mas se eu não conseguir falar algo melhor, o silêncio é a melhor resposta. Se retirar de uma conversa onde você sabe que está falando mal de alguém, é uma oportunidade. Ah, mas aí eu tô num fogo cruzado, porque os meus amigos só falam isso, se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder esses amigos. Você pode ser um ponto de evolução para eles. Você não precisa de compactuar com as informações que eles falam. É só falar para eles assim: ah, meu comentário não vai fazer diferença nenhuma, tá tudo certo, vamos continuar, desviar o assunto, mudar o assunto, trazer algum outro assunto interessante, mas para evitar esse tipo de comentário, porque o que faz mal para a gente faz mal para o outro também. E se eu não quero sentir, eu também não quero que o outro sinta. Por isso que é tão importante a gente fazer o autoconhecimento. Por isso que é importante a gente entender o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Todos nós temos o bom e o ruim dentro da gente. Só que o que a gente aprende que o mal é a ausência do bem. Então, quanto mais bem eu trabalho, menos mal eu tenho no meu coração. Quanto mais eu trabalho as coisas boas, menos coisas ruins eu vou ter no meu coração. Então, oportunidades para a gente poder fazer tudo isso a gente tem, né? E a gente vai conseguir isso como? Exercitando. E o exercício, ele vem sempre do autoconhecimento. Eu acho que na aula passada a Ercília falou dos 5 porquês. Eu uso os 5 porquês em tudo na minha vida, porque eu preciso entender qual que é a raiz de cada sentimento. Então, quando me questiono para eu entender o meu eu começo a perceber onde eu preciso melhorar. Um exemplo para vocês a respeito disso vamos supor, a maledicência, né, que é falar mal da galera aí. Eu estou numa reuniãozinha com a galera, e aí, de repente, passa uma menina lá que todo mundo acha linda, né? Mas, claro, né? Porque todo mundo que é bonito, a gente tem que reclamar, né? E aí, o que acontece? Por que eu falei mal daquela menina? Ah, porque ela é bonitinha. Mas o que tem ela ser bonita? Né? Ah, porque isso fere o meu ego. Mas por que fere o meu ego? Ah, porque eu não me sinto bonita. Mas por que eu não me sinto bonita? Será que é porque eu não me amo? Eu não gosto de mim? Então, quando eu acho essa raiz, eu começo a perceber o que eu posso melhorar. Então, ao invés de eu criticar ela, eu vou procurar as melhores coisas em mim. Peraí, todo mundo é bonito à sua forma. Não existe um padrão de beleza nem exterior e nem interior. Todos são bonitos. Só que eu tenho que encontrar, porque a beleza é algo que a gente busca para que ela seja evidenciada. Então eu vou buscar em mim aquilo. Aí eu encontrei a minha raiz no meu problema e eu vou trabalhar isso. Então se eu começar a parar de falar mal da beleza dos outros, eu não vou me ferir mais com isso. Porque muitas das coisas que a gente fala, a gente não percebe, mas é algo que está ferindo a gente. Que nem a mágoa, que é a ausência do perdão. Quando eu faço algo e aí eu quero merecer o perdão da outra pessoa e a outra pessoa não me oferece o perdão porque ela ainda está machucada, isso me traz uma tristeza muito grande, porque na minha consciência eu preciso ser perdoada. Mas a pior mágoa que a gente carrega é a gente não perdoar a si mesmo, porque a gente percebe que a gente comete erros, a gente tem a necessidade de se perdoar, ou seja, eu preciso me conhecer para eu me perdoar, e eu não consigo porque eu me acho uma pessoa muito incompleta. E aí, por conta disso, eu cometo outras ações negativas que me trazem mais bagagens negativas, das quais eu não consigo trabalhar porque eu percebo que são muitas. Só que se eu não me perdoar e eu não começar um processo de melhora interior, de me conhecer melhor, de gostar de quem eu sou, eu não vou sair desse buraco que eu mesmo me coloquei. Porque eu tenho facilidade de sair dele, mas depende de mim. E as pessoas vão me ajudar, mas depende de mim para eu pedir, né? Não depende de mais ninguém. Mas eu posso pedir auxílio. As pessoas que mais nos amam estão propensas a nos ajudar. Só que aí vem o orgulho, porque eu não quero mostrar para ela que eu sou fraca, então eu não peço. E aí eu fico eu sofrendo aqui e a pessoa que me ama sofrendo de lá. Por quê? Porque como que ela vai ajudar se eu não permito ajuda? Então, por isso a importância da gente se abrir,
né? E ter a coragem de fazer isso. E não é fácil. Eu falo isso por experiência própria, é difícil. Só que o quanto você aprende com isso é tão bom que você começa a perceber que vale a pena começar. E é degrauzinho, é de pouquinho em pouquinho, não é tudo de uma vez. É algo que você constrói aos poucos, mas precisa de muita disciplina, de muito esforço, né? Aí vem a vingança, desejo de dar o troco, né? Ah, fulano bateu em mim, agora eu vou pegar aqui uma madeira e vou tacar na cabeça dele, né? Se ele bateu com a mão, eu bato com a madeira, ou seja, eu vou fazer mais forte. Não vale a pena. A culpa, emoção destrutiva e estática de autocobrança, diante de um erro sem nada para fazer ou repará-lo. Eu faço isso direto comigo. Quando eu percebo que alguma coisa deu errado, eu começo a me culpar demais, porque eu começo a ver onde eu poderia ter melhorado. Só que se eu estou num processo de trabalho, num processo de conhecimento, para eu chegar a o melhor que eu posso, eu vou errar em alguns pontos. Por isso a importância de se perdoar nos erros e não desistir, e sim continuar a caminhada. Melindre, capacidade de se ofender ou irritar com as mínimas coisas. O famoso mimimi, né, que o pessoal fala, ah, aquela pessoa é cheia de mimimi, né, porque não pode falar nada que fica lá chorando. Não pode falar que ela tem os cabelos esquisitos, que ela já fala, ai, meu cabelo, começa a chorar. Eu era assim, né, porque meu cabelo é uma coisa absurda. Mas tudo bem. Impaciência, pouca capacidade de esperar. Gente, isso aqui é o nosso mal de hoje. Hoje todo mundo é impaciente, porque a gente é imediatista. Eu sou uma pessoa, né, já bem adiantada no tempo, né? Não vou dizer velha, mas adiantada no tempo. Então eu era de uma época em que a internet era discada. Você tinha que esperar a internet entrar para você poder acessar uma página. Isso requeria tempo. Então, quando o computador começa a travar, você já fica desesperado, você quer quebrar o computador de tanta raiva, porque como assim está demorando? É a impaciência. Então, a gente precisa trabalhar isso na gente. Lembrar que tudo tem seu tempo, né? E é difícil, mas não é impossível, porque requer somente esforço de nossa parte. Pode falar, Ercília. É a mesma coisa da gente fazer a oração, tá? Hoje, e já quer amanhã que aconteça. E não é assim. A gente já viu isso. Isso que a Adelaide está falando realmente. Eu já fui nessa época também. A gente não podia usar o telefone, porque como era discada, o telefone ficava bloqueado. E aí, às vezes, não funcionava. Realmente, a gente não tem paciência. A gente quer detonar na hora, quer hoje, agora. E não é bem assim. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum questionamento? Tá tudo certo para vocês? Para mim tá tudo certinho. Tá bom, então. Vamos continuar. Intolerância, pouca capacidade de aceitar ou conviver com o defeito dos outros. Esse ponto, ele requer também bastante trabalho justamente por causa disso, né? Porque a intolerância faz com que a gente não tenha empatia para com os outros. O que é empatia? Empatia não é eu sentir o que o outro sente, não é eu me colocar no lugar do outro, mas é eu entender através do meu olhar o olhar do outro. É eu saber que em algum momento eu já passei por aquilo e eu sei como é. Então, eu vou auxiliar ele da melhor forma que eu posso. Então, eu vou praticar a tolerância. Quantas vezes você já gritou com alguém, você já brigou com alguém, você já chutou alguma coisa porque você estava com raiva para não descontar na pessoa, e quando você vê alguém fazendo isso, você fica com raiva dela. Porque um dia você foi assim, só que você não teve ainda o seu processo de auto-perdão. Então, quando você começa a entender que aquela pessoa está fazendo isso movida a algum sentimento, eu tenho que olhar e pensar que melhor forma que eu posso de auxiliar. Por isso eu tenho que ser tolerante. Muitas das vezes as pessoas começam a jogar as coisas na nossa cara, porque às vezes na raiva não é pra gente, é dela mesma. Então, quando a gente fica em silêncio e não retribui, ou não é impaciente, ou não é intolerante,
a gente começa a perceber que a pessoa vai perdendo a guarda e ela passa de agressor a amigo, porque ela vê que você consegue entendê-la. E não é fácil a gente construir isso. Isso requer muito esforço, requer que a gente lembre muito do que Jesus ensinou para a gente. Um dos ensinamentos que Cristo nos ensinou, que eu carrego sempre no meu coração, é a compaixão. Porque a compaixão é empatia. Então, se eu tenho compaixão para aqueles que estão precisando de alguma coisa, eu começo a perceber que alguém teve compaixão por mim um dia, e é por isso que hoje eu estou onde eu estou. Porque alguém olhou para mim com um olhar amoroso, bondoso, paciente, né? Não me olhou com um olhar acusador, como muitas das vezes acontece. Então, ao invés de oferecer um olhar acusador, eu vou oferecer o que já ofereceram de melhor para mim. E assim a gente vai construindo, né, essa rede de coisas boas que a gente pode fazer. Pode passar, Cília. Aí vem os vícios físicos, que a gente já conhece, né? Bebidas alcoólicas, que é o uso abusivo de álcool, cigarro, o tabagismo, que é uma doença, né, muito inocente que ela começa, mas depois, né, traz situações muito complicadas. As drogas ilícitas, que são substâncias proibidas de serem produzidas, comercializadas ou consumidas. A internet, a dependência à internet chega a ser comparável ao álcool e drogas. E o seu maior defeito é afastar as pessoas da realidade, fazendo-as perderem o interesse na vida. Como assim? A internet é meu mundo, eu não convivo. Tudo bem que hoje a gente está numa situação um pouco diferente, né? Por conta da pandemia. Mas, antes disso, como que era? Era mais importante eu ficar no computador ou conversar com alguém? Ou contato físico, contato humano, né? Então, às vezes, eu me dedicava tanto àquilo que eu esquecia daqui de fora. Mas tudo é questão do que a gente se entende por si. A gula é um desvio alimentar descontrolado, ocasionado por outros fatores que nada têm a ver com a fome. Muitas das vezes está ligado a sentimentos negativos. Eu não consigo trabalhar certos sentimentos, e aí vem a ansiedade, e naquela ansiedade eu tenho aquela compulsão por comer. Mas eu preciso trabalhar a minha pessoa para que eu tente evitar isso, né? Pode passar, Cília. Deixa eu só complementar uma coisinha. Então, tanto a bebida como os carros e as drogas, e mesmo a gula, a gente sabe que são fugas que as pessoas têm em relação a isso. São drogas, todas elas, que tudo que é exagerado, tudo que não adianta. Mas e as três primeiras, elas são realmente complicadas. Elas, além disso, além da dependência, do vício, elas trazem mal à saúde. A internet, tá? Por exemplo, agora nós estamos usando a internet numa situação boa. Então, é o momento de você analisar como que eu vou utilizar a internet sem me viciar e sem me tornar dependente dela. E sem achar que a internet é o meu mundo e não a realidade física, né? Então, isso que a Adelaide colocou é muito importante. A internet não é que nem a faca não é ruim. A faca foi criada para você descascar um alimento, picar alguma coisa. Mas a partir do momento que você utiliza para outras coisas, por exemplo, para matar uma pessoa, ela se torna um objeto ruim. Então, a forma como você lida com as coisas é muito importante. E a comida é a mesma coisa. A comida é para nossa alimentação e não para ficar que nem louco comendo exageradamente, também sendo uma fuga, né? Obrigada, Ercília. Celular e smartphone. O vício em celular ganhou um nome específico, monofobia. Representa aquela vontade inquietante de tocar no celular a todo momento. Não chega a ser considerado uma doença ou transtorno, mas causa incômodos, problemas de relacionamento, reduz a performance no trabalho, dentre outras. Por quê?
Às vezes, eu tô tão... tanto a celular como as redes sociais, elas entram dentro desse processo. Eu tô tão focada no celular que às vezes alguém vem conversar comigo, eu não presto atenção em quem tá do meu lado. Eu tô tão focada no celular que ao invés de eu estudar, eu tô aqui mexendo nas redes sociais. Eu tô tão focada no celular que eu esqueço que existe o dia e a noite. Então eu não percebo a hora passando. E com isso, é um tempo perdido para muitas outras coisas que eu poderia fazer. Então, assim, desses vícios físicos, o excesso deles causam a dependência. Tudo tem que ser utilizado com moderação. Certas coisas é preferível não utilizar para não danificar o nosso corpo físico. Por quê? Porque Deus nos deu a oportunidade desse corpo físico para a gente trabalhar o nosso espírito. Então, se utilizamos substâncias que causem a dependência do físico, a gente vai ter as consequências disso lá na frente, de doenças que vamos gerar pela falta de controle ou pela ausência de usar. Porque se não usasse, se não bebesse, se não fumasse, é muito melhor, né? Porque não vai causar nenhum transtorno físico. Mas a partir do momento que eu ofereço isso, que eu utilizo em excesso, faz mal. Por exemplo, smartphone, celular, internet. Eu tenho que dormir pelo menos 8 horas por dia, que é o que diz toda a situação. Mas e se eu fico tanto tempo ali que eu não consigo dormir? Eu vou causar um problema para o meu cérebro, porque o meu cérebro vai estar cansado. E ele vai precisar de descanso. As 8 horas, ou de pelo menos no mínimo 6, máximo 8, é para o meu cérebro descansar de tudo que ele fez o dia inteiro. E aí eu troco a noite pelo dia, até o meu organismo se acostumar dessa troca, ele vai ter um transtorno muito grande. Então eu tenho que tomar cuidado para que essas coisas não se tornem ruins, né? Posso falar uma coisinha? Pode. Um exemplo bem simples, né, de uma coisa inocente, mas remédio. Tanto que, né, as redes se chamam drogarias, onde vendem drogas. Remédios são drogas. São maus? Não. Os remédios, muitos medicamentos são feitos na medida certa, na dosagem certa para curar. O exagero, tomando em excesso, muitas pessoas se suicidam como? Tomando uma quantidade enorme de remédios, né? Então, é o que você estava falando do smartphone, da faca, de certas coisas. Tudo tem uma utilidade para o bem, mas a gente tem que saber usar. Se eu tomar 10 comprimidos, não está certo, não é? É o livre-arbítrio da gente fazer as coisas. Era só um adendo, que a tua aula está perfeita. Obrigada. Pode passar, Cília. Alguma dúvida? Não, por mim ficou tudo certinho, você explicou tudo direitinho, não ficou nenhuma dúvida, não. Obrigada. Pode passar, Cília. Vícios, como combatê-los? Primeiramente, devemos sempre lembrar que o autoconhecimento é a primeira ferramenta que temos para começar a trabalhar o combate aos vícios. A aquisição de uma virtude acaba por dissolver os nossos hábitos negativos. Combater uma má tendência é difícil, pois precisamos nos concentrar nela. Focar a nossa atenção em bons hábitos é a melhor maneira de deixar os vícios para trás, ou seja, devemos desenvolver as virtudes e os bons hábitos. Lembre-se sempre de fazer as preces ao menor sinal de arrependimento sincero, em prece sentida a Deus, com vontade de se corrigir, pois todos que em seu débito com a consciência se manifestam, sincero arrependimento e energia e vontade de se reformarem, a ajuda divina chegará. Ou seja, quando eu começo a elevar meus pensamentos a Deus e pedir para Ele me ajudar, Ele vai mandar a ajuda necessária no tempo devido. Eu tenho que saber esperar esse momento. Então, a melhor forma de eu começar é sempre pedindo auxílio. E às vezes Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos auxiliar, só que a gente quer que seja uma ajuda mágica, tipo uma varinha de Harry Potter. Pá! Não.
vai vir no tempo dela, no tempo previsto. A gente precisa enxergar aquilo que Deus quer trazer para a gente, que Jesus traz para a gente. Pode passar, Cília. Ô, Adelaide, eu acho melhor o Conrado ir lá na outra sala, que eu acho que tem pai já entrando lá. Ah, Tá tudo bom, bem. eu vou lá. Entre tantos ensinamentos riquíssimos trazidos por Jesus no tempo em que passou encarnado, um dos que devemos nos lembrar é amai-vos e instruí-vos. Dedicar-se aos estudos, seja para uma vida profissional, seja para a nossa evolução espiritual, também é uma excelente ferramenta. Devemos lembrar também da compaixão. Quando estamos no nosso processo de cura interior, devemos também ter compaixão conosco, pois começar a se trabalhar para vencer um vício requer que tenhamos muita disciplina e, com isso, muito amor por nós mesmos. Pode passar, Cília. Ah, pode passar, porque eu acho que coloquei 2 vezes o mesmo slide. O combate aos vícios pode não ser tarefa fácil, mas, conscientes da condição de espíritos imortais que somos e em permanente processo evolutivo, torna-se humanamente possível. Lembremo-nos de que nunca estamos sós. Estamos sempre acompanhados por Jesus e nossos amigos espirituais. E através da prece, podemos pedir auxílio e forças para vencermos as fraquezas, as dificuldades da vida. Não esquecendo de que, seja qual for o caminho, a escolha será sempre nossa. Vamos escolher dizer não e sim no momento certo. Dizer não aos vícios de toda espécie é, na maioria das vezes, o mesmo que dizer sim à saúde, à vida, à verdade, à família, à união, à paz e, principalmente, é escolher ser de fato um homem de bem. Pode passar, Cília, por favor. Aí tem um texto aqui, tá, de Emmanuel, do livro Vinha de Luz. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Em cada dia de luta, é indispensável atentar à utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme, ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarda o ouvido pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigia sobre sua língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia, pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo. Quem não ilumina os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orienta pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incute propósitos louváveis. Pode passar, por favor. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pela força da vida, diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, fundem-se e reúnem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmo. Reclamam as situações dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípio serve a lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utiliza dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e uso do Senhor. Pode passar, Cília. Aí, gente, é um vídeo acho que tem 2 minutos, que é rapidinho, mas fala sobre também
os vícios, tá bom? Que no caso, para cada vício há uma virtude. E Isso. essa virtude, quando ela é bem estruturada, ela vai eliminando os nossos vícios. Imagina um universo. Agora imagina aquela galera que está sempre no seu pé, sempre te acompanhando para onde quer que você vá. Isso não é muito legal, mas a galera tá lá, não te deixa. Ok, a galera que eu tô falando não é bem de carne e osso, é uma coisa mais psicológica, mas que te acompanha do mesmo jeito. Vamos conversar sobre nossos vícios? Pois é, eu tô falando galera porque você sabe que é uma galera mesmo, um monte ao mesmo tempo. Tem aquela parte que é mais conhecida, a impaciência, a rigidez, a desonestidade e o desamor. Mas tem também aqueles que você sabe que são um vício, mas finge que não sabe. O perfeccionismo, o puritanismo, o sensualismo e a exigência. Quem nunca falou um perfeccionismo achando que esse era um vício apresentável, não é mesmo? Ah, qual a sua maior dificuldade? Sou perfeccionista, sabe? Eu não me contento com nada menos que a perfeição. Esses são vícios diferentes dos que a gente está habituado. Não são como o vício em álcool ou em cigarro, por exemplo, mas são tormentosos do mesmo jeito. São os vícios do ego. Essa galera não tá com a gente por acaso, não. Eles vieram porque foram chamados. Nós os cultuamos em algum momento dessa ou de alguma outra existência passada. E é aí que está o grande X da questão. O que fazer agora que estão aqui? Ignorar, fingir que não existem, não dá certo porque continua existindo. Ou ficar bravo e tentar colocar todo mundo para correr debaixo de paulada. Também não dá certo porque não resolve. E daqui a pouco tá todo mundo de volta. O que fazer então? Afinal, você já sabe que não são boas companhias, não é mesmo? Os seus problemas acabaram. Vê-los como amigos é o que vai te ajudar a resolver a situação. Se não dá para se livrar, por que não se juntar a eles para superá-los? E essa dica não é nova não, viu? Jesus já dizia: concilia-te depressa com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele. Essa galera que seguirá te acompanhando passa a ser um amigo, quando os vemos como indícios do que temos a ser melhorado. Se você estava meio perdidão no seu caminho da autoiluminação, até rimou. Aqui o Cidadão do Universo já dá para fazer um negocinho assim, entendeu? Passa a ter um norte. São os recursos didáticos que Deus te encaminhou. Isso porque cada vício tem a sua respectiva virtude iluminadora. A virtude não combate, não finge e não arranca. Ela dissolve. É como a luz que não compete com a escuridão. Ela simplesmente clareia. Ou o calor que não compete com o frio. Simplesmente aquece. Assim, para cada vício identificado, há uma virtude a ser desenvolvida. Para a impaciência, paciência. Para a rigidez, a flexibilidade. Para a desonestidade, honestidade. E o desamor, amor. Perfeccionismo, sentimento de aprendiz. Puritanismo, purificação. Sensualismo, sensibilidade. Exigência, também dá-lhe sentimento de aprendiz. Ser um cidadão do universo não é apenas fazer amigos, mas enxergá-los nas situações mais improváveis, inclusive, como no caso, dentro de nós. Na próxima quarta, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui na FEB TV. Até lá. Imagina. Dúvidas? Não, Também. Aí, gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá bom? Fica as dicas aí. E desculpa aí qualquer coisa, qualquer palavra aí, tá bom? Lembrando que domingo que vem nós não temos aula porque é Páscoa. E no próximo domingo a tia Adelaide volta com a corda toda para falar de qualidades. E aí ela vai dar continuidade a esse assunto.
Só uma coisinha, parabéns, Adelaide, pela suavidade de voz, aprofundamento de conhecimentos. Muito bom, viu? Venha sempre. Obrigada. Vai falar alguma coisa, Ademir? Não. Eu gostei, eu achei que foi muito bem conduzida. Eu fiquei sempre quietinho aqui, prestando atenção, né? Eu tô montando Eu meu aprendi livro. muito. Eu tô montando o livro da prestação de contas, montando as páginas, mas eu estava ouvindo a Adelaide. Então, a voz suave dela, o jeito que ela faz, sereno, né? Não perturba, agradável. Espero que as crianças tenham gostado, né? Chama crianças porque, em comparação da nossa idade, né? Eu falei que eu sou vó do pessoal. Né? Tá bom? Mas é isso aí, gente. Um bom domingo a todos, tá? Um abração. Eu vou sair porque tem que começar outra. Tchau. Alice, agora é com você. Alice? Alice? Acho que ela tá com problema no áudio. Então, Maria Fernanda, ou a Laura, faz vocês. A Maria Fernanda já fez, né? Laura, entre você. Tá me escutando? Pode fazer. Tá me escutando? Tô. Pedimos a toda a espiritualidade a permissão para encerrarmos a nossa evangelização da pré-mocidade. Deus, agradecemos de coração pela oportunidade de aprender sobre o Evangelho de Jesus, que embasa e orienta a nossa vivência no caminho do bem, das virtudes e elevação moral. Agradecemos não somente o dia de hoje, mas sim todos os dias de nossa vida, porque até hoje nos sustentou e nunca nos abandonou. Agradecemos por estar conosco em todas as situações e pelo teu grande amor por nós. Gratidão, Senhor. Esperamos nos reunir novamente na próxima semana e que todos tenham uma semana abençoada de amor, luz e paz. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Até amanhã no nosso Evangelho. Tá? Das atividades que eu vou estar comentando com vocês. Tá? Beijo. Beijo, tchau. Tchau.